Nesse vídeo eu vou falar com você o motivo pelo qual os engenheiros no Brasil não são devidamente valorizados. Muito pelo contrário, os engenheiros no Brasil são odiados. E a culpa disso é do sistema CREA-CONFEA de extorsão de profissionais. Para explicar para vocês, eu vou fazer uma metáfora a respeito da obra do São João. A obra do São João é uma obra de construção civil do São João, que é uma pessoa de classe média, não tem grandes posses, mas tem vontade de construir ali o seu prédiozinho de 3 andares. O São João procura Seu Zé, que é um pedreiro muito famoso na cidade por ser muito experiente, e ali o Seu Zé começa a fazer a obra do São João. O Seu Zé vai, obviamente, superdimensionar a estrutura de concreto. O Seu Zé vai fazer de tudo para nada dar errado. Com isso, o Seu Zé vai torrando o dinheiro do São João, vai fazendo o São João gastar tudo na fundação. Depois, o Seu Zé vai superdimensionando infraestrutura de água, superdimensionando a infraestrutura elétrica. Por quê? A pessoa que não tem o conhecimento teórico, a tendência dela é se assegurar no superdimensionamento. E como o dinheiro vem do dono da obra e não do pedreiro, ele vai superdimensionando tudo. Num determinado momento, quando o Seu João já não tem mais dinheiro para continuar investindo em sua obra, chega o fiscal do CREA, chega o fiscal da prefeitura e pede a regularização da obra. Naquele momento em que o dono da obra já gastou demais porque deixou de contratar um engenheiro desde o início, ele vai ser obrigado a contratar um engenheiro para fazer o quê? Para olhar e falar, olha, tudo que o pedreiro fez está certo, eu assino aqui, dá entrada na prefeitura e regulariza. Olha a percepção que se tem a respeito do que aconteceu. Por que a percepção é importante, pessoal? Eu quero que vocês entendam como que nós, engenheiros, somos percebidos pela sociedade. Nós somos percebidos como um mal, como uma espécie de sanguessuga que chega no momento em que ele não é necessário para fazer uma coisa que não tem necessidade nenhuma, que é só a regularização da obra, que o pedreiro já fez, entre aspas, tudo certo. E por isso o dono da obra tem que gastar um pouco de dinheiro. Nós, engenheiros, somos reconhecidos no Brasil não como criadores de solução, solucionadores de problemas, não como inteligência a serviço da sociedade. Nós somos reconhecidos como sanguessugas. Nós estamos na mesma qualificação dos impostos, um mal que deve ser pago para que o sistema CREA continue funcionando. Por quê? Porque os engenheiros, na maioria das vezes, para a sociedade comum, para o São João, para o cidadão normal, eles aparecem na hora que a obra está quase pronta, simplesmente para evitar uma multa da prefeitura. E se fosse diferente? E se no lugar da gente ter um sistema CREA-CONFEA obrigatório, que é uma autarquia pública e você só pode exercer sua profissão se você for filiado a esse sistema, se a gente tivesse institutos que defendessem os interesses dos engenheiros. Eu vou dar um exemplo para você de como a coisa seria muito diferente. Nós no Brasil, nós procuramos um médico quando a gente acha que a gente quer resolver um problema, seja um problema de saúde ou seja um problema pessoal cosmético. Olha, eu acho que a minha orelha é de abano. Eu sei que um cirurgião plástico vai resolver esse problema. Eu não vou no meu vizinho, não vou no Seu Zé, meu vizinho, para fazer uma cirurgia na minha orelha. Por quê? Porque está consolidada a ideia na minha cabeça de que um profissional que vai corrigir a minha orelha de abano é um médico especialista em cirurgia plástica. É isso que falta para os engenheiros. A ideia de que o engenheiro é uma pessoa que vai solucionar o problema. Eu vou contar para você a história do São João de outra forma se não existisse CREA e CONFEA para fazer do engenheiro brasileiro o imposto. São João ia pensar a seguinte coisa: eu quero construir nesse espaço que eu tenho para construir. Para eu economizar o máximo possível, eu vou contratar um engenheiro desde o início para ele garantir que eu faça tudo da melhor forma o possível para evitar desperdícios, evitar superdimensionamentos, evitar coisas arcaicas. O cidadão comum não tem noção de coisas básicas como se você colocar o tamanho do cômodo no tamanho certinho, você vai perder menos cerâmica. Nem isso ele tem noção. O cidadão comum, o Seu Zé, que é o pedreiro do São João, ele não tem nem noção de que, de acordo com o tipo de solo que você vai escolher, o tamanho da superfície de contato da estrutura, não, eles não sabem disso. Eles acumulam por memorização e não por conhecimento. A sociedade toda
imagina que é dessa forma que é feito, e o engenheiro é só um imposto. Se a gente tivesse no Brasil institutos facultativos, eles brigariam entre si para conquistar os engenheiros, que é o que acontece, por exemplo, na Inglaterra. Eu sou filiado ao Instituto de Engenharia e Tecnologia na Inglaterra. Esse instituto trabalha para mostrar para a sociedade como é mais viável contratar um engenheiro para solucionar o problema. Como é melhor contratar um engenheiro. Você vai numa pessoa de alto nível econômico, essa pessoa quer contratar um arquiteto e um engenheiro porque ela quer fazer uma obra bonita que fique parecendo coisa. A maioria dos engenheiros brasileiros não vão ter acesso a um Silvio Santos, a um Justus, que tem consciência de que para ficar bonito tem que contratar um engenheiro, tem que contratar o arquiteto. A maioria dos engenheiros, pessoas como nós, pessoas normais, nós vamos ter acesso ao nosso vizinho, que nem vai tocar no assunto da obra dele com a gente pensando, engenheiro é muito caro. Se o seu João tivesse contratado um engenheiro desde o início, mesmo com os honorários do engenheiro, no final das contas a obra ficaria melhor e mais barata do que fazer com o superdimensionamento do seu Zé. Mas ele não sabe disso. E o maior problema que nós, engenheiros, temos é imaginar que isso é perpétuo. É imaginar que isso não pode ser mudado. É imaginar que tem que ser assim porque sempre foi assim. É assim porque o CREA faz com que isso seja assim. O CREA não atua para proteger os interesses do engenheiro, defender a classe como uma classe útil. O CREA atua para multar, tomar anuidades e cobrar ARTs. O CREA atua só na arrecadação. E quando a gente tem algo atuando só na arrecadação, a gente tem aquela coisa que é só ônus, só preço, só pagamento, sem nenhum bônus. Se não tem bônus, se o cidadão não vê uma contrapartida, o cidadão passa a ter nojo. Nós, engenheiros, somos odiados pela maioria da sociedade porque eles pensam que nós somos um mal necessário. Nós somos um sanguessuga que tem que ser pago para que eles possam construir uma coisa na qual a gente não tem valor nenhum. Se inscreva na página Engenharia Livre no Facebook e participe dessa luta pelo fim da obrigatoriedade do Conselho CREA, pelo fim da obrigatoriedade do CONFEA e pela possibilidade de termos concorrência entre institutos que representem os engenheiros. Muito obrigado e até mais.